Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao tema de vacinação e hoje com a nossa última aula do bimestre, encerrando a matéria. Tá? Vamos fechar hoje a parte de imunização, Programa Nacional de Imunização, vendo mais algumas vacinas do calendário nacional de vacinação. Então vamos à aula de hoje. A primeira vacina que a gente vai falar é a pentavalente. É penta porque ela protege contra 5 doenças diferentes. Ela vai proteger contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B e as infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B. Tá? Então ela protege contra esses 5 patógenos, essas 5 doenças. E ela vai ser indicada para crianças de até 5 anos de idade. Então a partir dos 5 anos não é recomendado mais que se faça a pentavalente. Esquema, dose e volume. Essa vacina é administrada em 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade. E o intervalo entre essas doses vai ser de 60 dias. Tá? Então a pentavalente ela é feita nessas 3 doses, porém, algumas das doenças que ela previne vão necessitar da dose de reforço. Então a dose de reforço principalmente contra o tétano e pertussis, que é a DTP, que nós vimos na aula passada. Lembrando que a DTP da criança é a DTP com o D maiúsculo, tá? Porque ela tem uma quantidade maior do toxoide diftérico. E a DTP do adulto, o D é minúsculo. Tá? Só relembrar lá na última aula que eu falei sobre isso. Então esse reforço ele vai ser administrado aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Tá? Então ela toma a pentavalente, 3 doses, e depois dessas 3 doses da pentavalente, ela vai tomar um reforço somente da DTP aos 15 meses e aos 4 anos de idade. E o volume a ser administrado é de apenas meio ml pela via intramuscular. Contraindicações. Ela é contraindicada em todos os casos da criança sendo maior de 7 anos de idade e após qualquer evento adverso em dose anterior, como por exemplo episódio hipotônico, hiporresponsivo nas primeiras 48 horas e convulsões nas primeiras 72 horas, e também a reações anafiláticas. Então, praticamente, além da idade, as contraindicações comuns, né, qualquer imunobiológico. Vacina contra a febre amarela. A vacina contra a febre amarela ela é composta por vírus vivos, tá? Só que atenuados. E ela é indicada para pessoas que moram em áreas onde a doença seja endêmica ou para pessoas que vão viajar para essas áreas. Então, geralmente, quando você vai viajar, por exemplo, para a região norte do país, é recomendado que você tome a vacina contra a febre amarela. E também alguns países que possuem um risco para essa doença. Você só pode entrar no país com a sua caderneta de vacinação, é até uma caderneta especial, que é um documento para que você possa entrar nesse país e tem o risco de contaminação de febre amarela. E essa vacina ela é indicada para pessoas a partir dos 9 meses de idade, conforme, né, consta no calendário nacional de vacinação. Então, a partir dos 9 meses, a criança já pode administrar uma dose da vacina contra a febre amarela. Então, vamos falar um pouquinho sobre as contraindicações dessa vacina. Ela vai ser contraindicada naquelas situações gerais, né, como todas as vacinas são, e também para crianças menores de 6 meses de idade, para pessoas que tenham qualquer tipo de imunodeficiência ou imunodeprimido grave, independente do risco de exposição. Então, pessoas que têm qualquer comprometimento imunológico não devem tomar essa vacina, porque ela é feita a partir de vírus vivos, tá? Então se torna mais perigosa. Portadores de doenças autoimunes também não devem tomar a vacina contra a febre amarela. E essa vacina, ela a princípio, ela não está indicada para gestantes e mulheres que estejam amamentando, sendo que a vacinação deve ser feita, né, deve ser adiada até a criança completar 6 meses de idade. Tá? Então é lógico que podem ocorrer exceções, isso aí vai ser avaliado pelo médico e vai ser avaliado o risco, né, que a gestante vai ter de contrair a doença, e isso deve ser avaliado individualmente em cada caso, mas a princípio é contraindicado. Ela também é contraindicada
para pessoas com doenças autoimunes ou doenças neurológicas, ou com 60 anos ou mais de idade, que serão vacinadas pela primeira vez. Tá? Então, se você tem 60 anos ou mais e nunca se vacinou contra a febre amarela, não é recomendado que você se vacine. Ela é contraindicada para alérgicos ao ovo de galinha, e nesse caso, a vacinação ela deve ser feita em ambiente hospitalar após avaliação médica, porque se a pessoa tiver uma reação anafilática, ela está no ambiente hospitalar, isso pode ser revertido com atendimento médico imediato. Então aqui para ficar claro, né, no caso do alérgico ao ovo de galinha, caso ele não possa fazer essa vacina num ambiente hospitalar, ela está contraindicada. Caso ele venha a fazer essa vacina, administrar a dose, essa dose obrigatoriamente tem que ser feita em um ambiente hospitalar, onde ele tenha todos os recursos, caso ele apresente uma reação anafilática. A vacina contra a febre amarela ela também não deve ser administrada simultaneamente com a tríplice viral. Tá? Então não é recomendado que se administre essas duas vacinas no mesmo dia. E a vacina essa vacina confere imunidade após 10 dias da sua administração. Então, caso você vá viajar para um local onde tem o risco de exposição à febre amarela, você tem que tomar a vacina pelo menos 10 dias antes, para você adquirir essa imunidade quando você for se expor ao risco. Então, o esquema dose e volume dessa vacina, ela, como eu já falei antes, ela pode ser administrada em pessoas a partir dos 9 meses de idade, e uma dose deve ser administrada a cada 10 anos. Tá? Então, ela é feita em dose única, com uma dose de reforço a cada 10 anos. E o volume da dose a ser administrado é de 0,5 ml. E a via de administração dessa vacina é a via subcutânea, de preferência na região do músculo deltoide. Tá? Lembrando que aqui é na região do músculo deltoide, ela não é feita no deltoide, senão seria intramuscular. Tá? Então é subcutânea, de preferência na região do músculo deltoide. Não confundam. Vacina contra a poliomielite na versão inativada. A gente tem a vacina oral contra a poliomielite, temos também a versão inativada. A inativada ela é injetável e a outra é oral. Então ela previne contra a poliomielite, que também é conhecida como paralisia infantil, e é indicado para crianças a partir de 2 meses de idade até menores de 5 anos de idade. Então as contraindicações, sempre as situações gerais, e também na ocorrência de reação anafilática após a administração de qualquer dose. Ela é feita em 3 doses, sendo 2 doses da vacina VIP, que é essa injetável, aos 2 e 4 meses. E depois de ser feita a VIP aos 2 e 4 meses de idade, é feita uma dose da vacina oral aos 6 meses. Tá? Isso é feito com um intervalo de 60 dias entre as doses e o intervalo mínimo recomendado de 30 dias, sendo o ideal de 60. Então, aos 2 e 4 meses é feito a VIP e aos 6 meses é feito a VOP, que é a vacina oral. E o volume da vacina a ser administrado é de 0,5 ml por via intramuscular. E aqui é a VOP. Aqui na minha época de criança eu lembro que tinha a campanha do Zé Gotinha, era justamente para fazer a divulgação dessa vacina, que eram as gotinhas. Então ela é indicada para crianças de 6 meses até menores de 5 anos de idade, como dose do esquema básico ou dose de reforço. As contraindicações dela são as contraindicações gerais para todas as vacinas, e o esquema dose e volume é uma dose aos 6 meses de idade, depois de já ter feito as doses com a VIP, e 2 doses de reforço aos 15 meses e uma outra aos 4 anos de idade. E cada dose da vacina corresponde a 2 gotas por via oral, como a gente pode ver ali na imagem. Então são feitas 2 gotinhas por via oral. Nós temos também a vacina pneumocócica conjugada 10-valente, que previne contra algumas formas de tuberculose e é indicada para crianças menores de 2 anos de idade. As contraindicações são as contraindicações gerais. E ela deve ser administrada aos 2 meses de idade, 4 e 6 meses.
tá, de idade da criança, com um intervalo recomendado sempre de 60 dias e o mínimo de 30 dias. Em crianças menores de 1 ano de idade, o reforço deve ser feito entre 12 e 15 meses. Então, essa vacina requer doses de reforço, tá, aos 12 e 15 meses. Preferencialmente, deve ser feita aos 12 meses, tá, mas pode ser feita aos 15, mas a preferência é que seja feita aos 12 meses de idade, essa dose de reforço, considerando-se o intervalo de 6 meses após o esquema básico. Então, depois desse esquema básico de 3 doses, se faz mais um reforço, de preferência 6 meses depois. E o volume dessa vacina a ser administrado é de 0,5 ml por via intramuscular. Vacina meningocócica C conjugada. Ela previne contra formas de meningite, também para crianças menores de 2 anos. E as contraindicações são as contraindicações gerais. Ela é feita em 2 doses, administrada aos 3 e 5 meses de idade, com intervalo de 60 dias, o intervalo recomendado, e o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Essa vacina também tem reforço, e ele deve ser feito entre os 12 e 15 meses de idade, e essa deve ser feita preferencialmente aos 15 meses, tá? Ao contrário da pneumocócica. Em crianças entre 12 e 23 meses de idade, sem comprovação dessa vacina, ou se ela tiver com um esquema incompleto, deve-se administrar apenas mais uma dose única. E o volume a ser administrado é de 0,5 ml por via intramuscular. E aqui, para a gente finalizar a nossa aula, no final do material de vocês, tem essa tabelinha que eu montei com um resumo do nosso calendário vacinal. Lembrando que esse calendário ele pode sofrer alterações, tá? E essas alterações geralmente são feitas anualmente. Então aqui tem um esquema básico com as principais vacinas, com o esquema, a dose e o volume de cada uma, e também com qual idade é recomendado que se administrem essas vacinas. Então está tudo bem resumidinho. Isso aqui é legal para vocês estudarem para prova de concurso. Tá? Isso aqui é um resumão de todas as vacinas que a gente viu. Tá? Tem desde o esquema do recém-nascido até o esquema do adulto e do idoso. Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. A gente encerra esse bimestre e nós nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar lá no chat. E para estudar para a prova, sempre assistam todas as aulas que eu deixei disponível lá na timeline do grupo. Tá bom? Um abraço.